Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Histórias com Futuro, o local do Porto Canal, onde contamos de 15 em 15 dias histórias com excelência. E hoje a nossa convidada é uma pessoa de excelência que lidera também uma empresa de excelência. Ela começa os dias, basicamente todos os dias, no Skype, a falar para o outro lado do mundo e, não raro, termina também os seus dias no Skype, a falar para o outro lado do mundo, sempre à procura das melhores soluções para combater doenças raras e mutações genéticas. Convido-vos a ver o perfil da nossa convidada de hoje. Coragem é tão contagiosa quanto o medo. A escolha será o que pode trazer resultados surpreendentes e que, afinal, eram possíveis. Não há muita gente assim, eu não conheço muita gente assim e estabelece um plano e não tem medo, e segue esse plano e mesmo que todos digam que é loucura, que ui, porque é fazer e vais fazer isso, se é um plano, se lhe parece bem e não cede, não fraqueja. No dia a dia a professora acima de tudo gosta de guardar a imagem de momentos. Um momento especial, a visita de alguém, uma reunião especial, um evento, uma data que tem que ser marcada e há sempre uma fotografia. Se vamos em viagem, por exemplo, algumas viagens de trabalho, às vezes viam-se assim uns cenários, umas coisas assim engraçadas e a professora, deixa-me tirar a máquina fotográfica que isto é muito engraçado, vou tirar. Curiosa de outras culturas, de maneira de pensar de outras culturas, de outros povos, de outras sociedades. Ela sempre foi muito curiosa e é muito frequente ela contar-nos histórias de coisas que ela leu, viu, conheceu, ouviu. De vez em quando há um relaxozinho, há um fim dos trabalhos e aproveita-se os fins de trabalho para contar uma história ou duas. E a professora é sempre a primeira a ter qualquer coisa engraçada para introduzir e para exemplificar algum tema. E pronto, e sim, já vi uma sala inteira a rir-se com a professora. Quando alcançamos alguma coisa, um reconhecimento, um troféu, um prémio, a primeira coisa é partilhar, de facto, é divulgar por toda a gente, contar a toda a gente aqui dentro e que todos entendam, nesta equipa, que o sucesso do conjunto é a parte de cada um. Não a vejo reformada. Pode abrandar, pode um dia sair deste projeto, dar este projeto como concluído e achar que já não tem nada a trazer, mas sei de certeza que no minuto seguinte já está envolvida noutra coisa. Tem uma cabeça fervilha muito de ideias e de planos e estou muito segura que no dia em que o projeto CGC terminar para a professora Purificação Tavares, no segundo a seguir já tem outro projeto. Muito boa noite, professora Purificação Tavares. É um luxo contar aqui consigo, juntamente com os meus dois colegas de sempre fixos, o professor Emílio Gomes, que conhece, sei, há alguns anos, e o Ricardo Luz, que também sei que conhece há muitos anos. Começava por lhe perguntar, até para ajudarmos os nossos telespectadores a perceberem melhor o que é a CGC, se eu lhe pedisse para fazer um Twitter, portanto 300 caracteres, não mais, para podermos identificar o core business, como se diz agora, da sua empresa, o que é que a senhora professora diria? Muito obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui, diria. O CGC Genetics é um laboratório de diagnóstico de análises de genética que cresceu desde 1992. Hoje em dia tem cerca de 90 e tal colaboradores. No seu maior laboratório, que é no Porto, tem também laboratório em Madrid e nos Estados Unidos. Mas o maior é definitivamente o do Porto. Recebemos amostras de 56 países neste momento
e procuramos complementar todos os laboratórios ou hospitais em qualquer lado que precisem de serviços de genética. E a Sra. Professora diz com orgulho, e enfim, que se percebe, que num prazo de 48 horas conseguem dar resposta a todos os pedidos. Li bem ou não? No prazo de 48 horas conseguimos responder acerca do que é necessário que nos enviem, qual o teste a fazer em determinadas situações. Sim, procuramos fazer isso. Com o mesmo orgulho, justificado também, outra vez, a Sra. Professora diz que consegue bater-se, se me permite a expressão, com os melhores laboratórios alemães, dos Estados Unidos, etc., na sua área específica, como é evidente. Tenho que lhe perguntar qual é o segredo para entrar nesse campeonato duríssimo, imagino eu. Que isto não há muitos segredos, não é? É trabalho, é o skill and the will, e é preciso querer muito, que eu acho que é a base de motivação fundamental. Portanto, é querer. E para estar nessa fasquia, porque internacionalmente há the best and the rest, é como eu costumo dizer. Os melhores e o resto. Ou estamos nos melhores ou então não estamos na corrida. E, portanto, um grupo de pessoas que nós temos é espetacular, é sensacional. Portanto, a elas se deve todo o que nós conseguimos fazer até hoje. Temos diretores ótimos, colaboradores ótimos que proporcionam portanto, estes resultados. Antes de passar a conversa para os meus camaradas que já estão aqui ansiosos por lhe fazer perguntas, e eu percebo muito bem porque gostava de lhe perguntar dos trabalhos vários que fez, das soluções que encontrou para resolver determinada doença, houve alguma que a marcou especialmente? Sim, portanto, nós fazemos o diagnóstico da pessoa afetada e depois vemos indivíduos em risco na família. Acontece que nós trabalhamos muito para o Médio Oriente e no Médio Oriente eu creio que aquilo que nos terá chocado mais no início, não tanto agora, é o exame pré-nupcial, quer dizer, é estudar as mutações antes do casamento para saber quais são os riscos enfim, naquele caso é daquele acasalamento, no nosso caso seria mais para diagnóstico pré-natal. Muito bem. Os amigos. É um gosto enorme ter aqui a Purificação Tavares, porque eu acho que há algo mais do que o trabalho e a excelência do trabalho e a enorme capacidade também. Eu diria que há aqui um misto de excelência na genética com genética familiar, porque esta não é a primeira geração de geneticistas de topo. Que eu tenha conhecimento é pelo menos o avô e o pai. E, portanto, eu queria aqui pedir-lhe que nos explique um pouco se também esta matriz do avô, do pai, as referências da genética na medicina do Porto influenciaram ou não esta sua escolha, de que forma é que a marcam, porque eram pessoas exigentes também, um que foi referência da própria universidade, ao nível até da reitoria, depois o seu pai também, uma referência própria da genética. Como é que estas coisas nos marcam? A sua escolha da genética foi uma escolha desde pequenina, primeira vez que sorriu disse, não, eu quero ser geneticista. Como é que isto ocorre? Como é que é o seu dia-a-dia? Eu percebo isto, mas como é que chega aqui? Para além do trabalho e da excelência do mérito pessoal, obviamente. Sim, mas atenção, porque ter o meu avô e o meu pai como exemplo é uma fasquia tão alta, que por muito que eu faça, ficarei sempre pálida. Quer dizer, ela é modesta. Não. Estou a falar muito a sério. Portanto, o nível de exigência que o meu avô teve durante toda a sua vida e que pautou a sua vida foi absolutamente imenso. E o meu pai é de igual forma. Portanto, todos os esforços são necessários para fazer. É nossa obrigação ser bom exemplo para o meu pai e para o meu avô. Meu pai partiu há um mês, portanto, é nossa obrigação ser bom exemplo, ser um exemplo a sério, ser um exemplo que faz a diferença e que marca, mas é sempre o exemplo, sempre o exemplo. E, portanto, isto é uma característica que eu sempre ouvi desde pequena. Como é que o seu pai já percebeu esta revolução da biologia molecular, uma vez que o seu avô provavelmente já não teve tempo de a apanhar? E esta revolução do DNA e da biologia molecular... Perfeitamente, foi uma pessoa muito à frente do seu tempo e, portanto, captou perfeitamente esta... Foi o primeiro professor da Faculdade de Genética Médica
e primeiro presidente das sociedades portuguesas de genética, etc. Portanto, captou esta essência muitíssimo bem, que mais tarde um dia será reconhecido por isso, mas muito, muito bem. Porque só uma nota para o Paulo ver que hoje esta revolução na genética atinge domínios impensáveis. Hoje prepara-se, por exemplo, toda a sequência da qualidade de água de uma albufeira possa passar a ser medida por um copo de água que se tira e se vê tudo o que é DNA que por ali anda, tudo o que mexe e a história da vida daquele copo de água e tudo aquilo que está para trás e o que pode estar para a frente com aquele copo de vida. Há uma enorme revolução. Filme de ficção científica. Mas há uma enorme revolução neste meio. E daí esta pergunta que eu fiz à professora Tavares. Nós há 12 anos tivemos uma reunião, que foi a primeira. Depois tivemos outras, mas essa aí... Porque hoje em dia é normal falarmos das empresas de conhecimento e que é fundamental termos empresas, no fundo, que estão baseadas na mente, muito menos que na... Mas há 12 anos, na Baixa do Porto, e é essa questão que não era nada normal, tanto que eu estava a trabalhar na altura no projeto de revitalização com o Dr. Joaquim Branco, e eu tinha o nome de todos os empresários que estavam na Baixa do Porto. E eu conseguia dizê-los, nomeá-los, porque eram tão poucos. E foi uma surpresa muito grande quando eu estava a fazer o levantamento e, portanto, fui falar com cada um deles e fui falar consigo. Isto foi há 12 ou 11 anos. E quando eu descobri que na Baixa do Porto, que estava completamente morta, havia uma empresa que era baseada completamente no conhecimento e, portanto, com um nível elevadíssimo. Eu fiquei, na altura, surpreendidíssimo. Hoje é de relevo, mas há 12 anos era muito mais, principalmente, não é no Porto, é na Baixa do Porto. E a minha questão tinha a ver um bocadinho com isto, que é, como é que vê... Porque investiu na Baixa quando ninguém investia, quando a Baixa estava morta, hoje está vibrante, felizmente. Como é que vê esta revolução que aconteceu na Baixa, na cidade? Porque esteve lá desde o momento em que ninguém falava na Baixa e que muita gente, os meus amigos diziam assim, estás a trabalhar na Baixa, mas na Baixa já não vou à Baixa há muito tempo, não se passa nada. Nós optamos por ir para a Baixa... por uma questão de orçamento na época, porque estava tudo todos a sair. os espaços, claro. Portanto, aproveitamos um espaço de uma empresa grande nacional que de facto decidiu sair e pronto, aquilo estava assim e nós aproveitamos para ocupar esse espaço, mas na época a Avenida da Boa Vista e todas as outras áreas eram muito estava tudo a sair, a purificação foi. Mas é uma questão de orçamento. Como é que vê? Porque assistiu em loco a toda esta evolução nestes últimos anos. Como é que sente isto? Estamos lá desde 92. É fantástico. Eu acho que é maravilhoso ver as pessoas a gostarem do Porto e de estar no centro da cidade. Acho tão agradável, tão agradável. Eu vivi 6 anos em Nova Iorque, mas acho tão agradável ver as pessoas a gostarem da sua cidade e é pujante à hora do almoço a pessoa sair e ver as pessoas, portanto, a procurarem coisas dali. Já não é aquela sair para uma rua parda. Eu tive 3 anos a trabalhar ali e eu sinto quase que se passou do filme a preto e branco para o filme a cores. E é que, entretanto, o edifício deve ser valorizado imenso e, portanto, foi um ótimo investimento, professora. Imagino na altura. Gostava de voltar fazer uma pergunta provocatória aqui. Pode, com certeza. Hoje cabe. Como é que é ser mulher de enorme sucesso para além de empresária nos países árabes? Porque isto é um facto, o que eu disse. Mulher. Sim, e é de um enorme sucesso enquanto empresária nos países árabes. Arábia Saudita, Irão, entre outros. A Arábia Saudita disse-me que é um dos seus maiores clientes. Sim, sim. Como é que é ser mulher de sucesso no mundo destes? Porque já no nosso há queixas, a que eu dou muita atenção sempre. Como é que é ser mulher de sucesso no mundo destes? Eu creio que é preciso que nós nos convençamos que não é possível não ouvir um não, porque o não tem que ser conquistado, tem que ser ultrapassado, não é? E, portanto, na Arábia Saudita eles precisam e admiram a qualidade. E é sempre pela qualidade que nós entramos em qualquer lugar. Sempre pela qualidade, qualidade. E quando chegamos a falar em qualidade, quer em medicina, quer nas outras áreas, eu creio que aí há um nível de respeito que se instala. A forma como chegamos ao momento onde podemos entrar em diálogo na Arábia Saudita pode levar a outras questões, como, por exemplo, ter um homem sempre a introduzir, ou a acompanhar, ou a iniciar a conversa, mas nós temos que perceber não olhar de frente, sociedade... Ou já se pode olhar de frente?
Sim, eu creio que depois que, pronto, as coisas são naturais, mas é preciso compreender a sociedade, aprender o que se deve fazer, o que se deve evitar e respeitar. Nós não vamos mudar a sociedade, portanto, nós vamos apenas complementar um serviço médico diagnóstico que nós achamos que podemos servir bem as pessoas. E, portanto, depois adaptamos e procuramos a forma de conseguir o contrato. Como em tudo na vida, fácil desde que se perceba. Exatamente. Uma das coisas que eu li sobre a sua empresa, que há 20 anos que investem permanentemente e investem muito, e até porque equipamentos são caríssimos. Muito caro. E tinha muito a ver com esta questão dos equipamentos de tecnologia, ou seja, o que nós assistimos no mundo é uma disrupção brutal, ou seja, a tecnologia cada vez evolui mais rápido, torna-se mais acessível a toda a gente e é mais barata. E, inclusive, uma das questões que a mim me fascina, que é a questão da sequenciação do genoma, não é? Que, inevitavelmente, por um lado, a disrupção tecnológica, por outro lado, o que está acontecendo na sequenciação do genoma, de que forma é que, por um lado, vê o impacto, o impacto no sentido que pode até ser positivo na sua empresa e que oportunidades é que nos traz, ou seja, que mundo é que vem aí, porque há coisas que eu nem sequer consigo visualizar, mas provavelmente que está lá no meio, não é? Consegue ver aquilo que nós vamos atingir, se calhar não é em ficção científica, é no curto prazo. Está a ver, o que disse é uma facilidade, é um fascínio, mas é uma dificuldade, porque o crescimento a nível internacional de toda esta área também é muito grande. Portanto, imagine o esforço que nós temos que fazer para andar sempre muito na dianteira, porque aí é que estão os testes de maior valor acrescentado. Passado um tempo, eles ficam com um valor comum. Torna-se uma commodity passado os tempos. Exatamente. Portanto, nós temos que ter sempre aquela fasquia de análises que são novidade, que são bem feitas e que dão resultados. E, portanto, aí ficamos uma referência. E estamos nos diretórios internacionais com 3.000, 4.000 análises. Portanto, somos facilmente encontráveis. E depois temos que agarrar essa franja e imediatamente estar sempre nos últimos. Para dar um exemplo, nós em 92... introduzimos o rastreio pré-natal durante o diagnóstico pré-natal, que não se fazia em Portugal. E na altura foi uma introdução muito difícil. Mas agora que se faz o diagnóstico pré-natal, o teste de rastreio pré-natal não invasivo, portanto é que se sabe se o bebê tem trissomia 21 ou outras trissomias no sangue da mãe, logo a partir das 10 semanas, nós também tínhamos que ser os primeiros a produzir. Porquê? Tínhamos que produzir, porque se nós não produzíssemos, se mandássemos para fora, como os outros laboratórios, em Portugal somos os únicos a produzir. Mas é que nós, produzindo, o tempo de transporte da amostra até nós permite-nos que todos os nossos países para onde trabalhamos menos podemos enviar, enquanto que se fôssemos apenas um canal de transporte para o outro lado, já não tínhamos dias suficientes para servir os laboratórios. Portanto, nós acabamos por produzir e acabamos por prestar esse serviço que neste momento é muito querido em todos os países, portanto, também acabou por ser uma mais-valia. Muito bem, professora, indo ainda aqui apanhando a sequência da conversa do Ricardo, nós, se há neste doença... caso, a sequenciação. Esta sequenciação, se há doença que nos mete impressão, está ainda muito nos nossos dias, porque infelizmente quase todos temos nas nossas famílias casos desses, é o cancro, digamos assim. É possível, esta pergunta é de algibeira, mas para os nossos telespectadores pode ser importante, ou é seguramente importante. É possível prevermos que daqui a 10, 20 anos, com os conhecimentos acumulados que empresas como a sua vão adquirindo e pondo à disposição dos médicos e de quem trabalha nestas áreas, que um mal como este pode ser extirpado ou não? Ou ainda é muito cedo para dizermos uma coisa destas? Tudo isto é uma evolução na medicina, não é? Portanto, nós vamos um dia ter ferramentas para controlar os carcinomas e o cancro e depois vai aparecer outra coisa, não é? Portanto, sabe que isto... Isso não nos deixa sossegados. Mas é assim, a natureza é essa. Mas, por exemplo, em leucemias, o tratamento é feito de acordo com os resultados de uma determinada análise que nós fazemos. Em Portugal já temos doentes com 13 anos, mas na Arábia Saudita já temos com 6 anos. 6 anos. Acho fantástico, cada 6 meses fazemos as análises, já temos doentes com 6 anos. Está a ver, portanto, os nossos doentes estão assim um bocadinho... É interessantíssimo ver como isto se pode... Há sempre como eu chamo, as unmet needs, quer dizer, há sempre necessidades em qualquer país. Portanto, nós não temos grande escala no nosso país
e começamos a ir buscar fora, portanto, por necessidade e para ter escala e para ter volume, e para justificar um laboratório tão grande que só faz genética, não é? Claro. Já agora, professor, deixa-me só, queria fazer uma pergunta, esta não pode escapar. Estamos no Norte, na região Norte, e é aqui que queremos contar as nossas histórias com o futuro. Como é que a professora, em poucas palavras, vê a posição da região Norte no que diz respeito, obviamente, à produção de conhecimento na saúde, em relação ao país, e como é que vê o país em relação ao resto do mundo? Estamos a caminhar no bom sentido ou ainda nos falta muito? Eu acho que estamos a caminhar muito no bom sentido. E repara que há muitos laboratórios de genética, há mais laboratórios de genética no Norte do que no Sul, porque de facto, como se falou há pouco, o meu pai, que foi um pioneiro, iniciou tudo isto no Norte. Portanto, a Faculdade de Medicina, que primeiro teve uma cadeira de genética, foi a Universidade de Porto, foi a Faculdade de Medicina de Porto. E seguramente impulsionou... E criou ali um núcleo muito forte de colaboradores que ainda hoje, portanto, são pessoas que dão cartas nesta área. As pessoas é que fazem as empresas e o conhecimento, não é ao contrário. Muito bem. Portanto, há futuro para o Norte, em especial porque nos disse uma coisa que vale a pena tentar traduzir. Disse que temos 3 ou 4 mil referências, somos facilmente encontráveis. Isto significa que há alguém que não tem medo da globalização. A questão é possível parar o vento com as mãos no que se refere à globalização? Ou nós temos mesmo que encarar a realidade e competir num mundo global, onde hoje aquilo que é negócio, eu diria que independentemente de ser serviço especializado, como é o caso, ou ser bem transacionável, hoje o negócio traduz-se em 80% dos casos em algo que é vendido a uma escala global. Qual é a sua percepção? Sem dúvida. É que o caminho inevitável é este ou vale a pena a gente continuar aqui? Que eu acho que é um privilégio, quer dizer, não há nada que eu pudesse trocar de estar aqui hoje, agora, Os nossos telespectadores Porto. ouviram bem. A professora Purificação Tavares diz que a globalização é um privilégio. Mas repare, porque nós estamos, por exemplo, numa época em que toda a informática tem tido um desenvolvimento tal que nos permite trabalhar em nuvens, partilhar dados através de uma nuvem. Eu tenho um doente que é preciso... Nós precisamos de ver relatórios ou coisas mais complicadas ou assim. Eles mandam e, portanto, nós conseguimos ver tudo praticamente no instante, não é? Já viu o que é isso? Eu só tenho uma preocupação, é que se existe na Argentina um hospital que não tem ninguém a servir de genética, que eu saiba qual é, que ele nos conheça e que rapidamente estabeleçamos ali um acordo. Portanto, desde que, quer dizer, o nosso mercado é todo o território geográfico para onde voam tanto os transportadoras rápidas, FedEx, DHL, PS, MRW, esse é o nosso território. Agora, e depois só quero saber quais são as necessidades e depois nós vamos prestar o serviço. E, portanto... Nós temos, hoje a globalização é uma inevitabilidade, ou seja, toda a gente está perante a mesma. Pode estar de duas maneiras. Uma é vendo como um privilégio e, portanto, é ativo nela. Outra, objetivamente, está nela porque quem está parado está nela. Os outros não estão parados. Portanto, se alguém pensar que está num mercado, não está. Hoje não há mercados protegidos e os poucos que haviam estão a ser destruídos rapidamente. Portanto, a questão é que há pessoas que ainda acreditam que podem ter poder sobre algo que não têm. E, portanto, a melhor maneira é isso, é essa atitude que isto é um privilégio, vamos aproveitar este potencial para mostrarmos que somos tão bons ou melhores que os melhores. Encarar o problema como um privilégio é uma forma fantástica de definir um problema. Claro, pois há aí o problema de como, né? Eu acho isso... É fantástico, mas a professora Purificação Tavares nem dá por ela das coisas fantásticas que diz com esta simplicidade. Não, é real. Que é encarar um problema como um privilégio. Nós estamos quase a terminar, o tempo levou, professora, mas queria perguntar, porque há aqui um problema, a globalização. Deixa-me só fazer uma pergunta que eu preciso fazer, que é... Nós, com esta evolução científica e tecnológica tão rápida, principalmente nesta área, não corremos o risco das pessoas quererem fazer de Deus e querem, a priori, definir o que é que são os seus filhos, os filhos perfeitos. Pronto, roubaste uma pergunta, muito bem. Não. Nós temos só... Em genética e em medicina, nós fazemos a pergunta: será que tem esta doença? A pergunta nunca é aberta, é uma pergunta fechada. Será que é portador desta doença? Será que vai ter trissomia 21? Sim? Não? Qual é o risco? As perguntas são sempre fechadas. Nunca é, será que vai ser saudável? Isso não existe. Isso não existe. As perguntas não podem ser abertas. Têm que ser fechadas, concretas e objetivas. Isso deixa-me mais descansado. Não, até porque... Que é hoje uma vontade de querer controlar tudo. Há limitação de responsabilidade, há limitação tecnológica e, sobretudo, de responsabilidade. Portanto, nós, para assinar um relatório, tem que ser uma pergunta fechada, concreta e só respondemos exatamente àquilo. Não. Claro. Essas perguntas abertas são perguntas especulativas
competitivas. Para posicionar, enfim, do ponto de vista do mercado, digamos assim, esta questão da globalização, professora, do volume de negócios que o CGC faz, quanto é que vem de fora? 45%, estamos quase a chegar à metade. A maior parte então, e continua a ser em Portugal. Sim, mas já estamos a metade. O que em serviços é notável. É só serviços, é só serviços. O que em serviços é muito importante. Eu sou definida, portanto, como a pessoa que tem uma empresa que exporta PDFs. Professora, exporta PDFs. Pode ir para os PowerPoints. São os relatórios. Por via digital. Muito bem. Professora, foi um luxo muito grande tê-la aqui. O tempo passa muito depressa. Foram muito gentis. Muito obrigada. Mais oportunidades para conversar. Professor Emílio Gomes, Ricardo, muito obrigado. A promessa, julgo eu, foi cumprida. Tínhamos prometido contar mais uma história de excelência e ela aqui está. Uma empresa liderada por uma mulher do Porto, que cresceu na Baixa do Porto e de lá não saiu, e que, enfim, está entre as melhores do mundo nesta área complicada da genética. Até daqui a 15 dias. Muito obrigado.